1 Samuel capítulo 4, versículo 2. Veja, os filisteus dispuseram as suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado. Veja só o que eu quero trazer rapidamente nesta manhã. Os filisteus, que foi sempre um dos mais perseguidores do povo de Israel, do povo de Deus, se dispuseram aqui, se disponibilizaram em linha de combate, mostrando o quê? Sabedoria, mostrando inteligência, habilidade, experiência em um campo de guerra e de batalha. Eles foram ali, arrancaram, aleluia, dos israelitas, aleluias, a Arca da Aliança. E o que significa a Arca da Aliança naquela época? Significava a presença de Deus no meio do povo dele. E de repente você percebe que nas nossas vidas não é diferente. Quantas das vezes pessoas experientes ou Satanás usa pessoas de guerra, de experiência, de sabedoria, de estratégia, tática, né, de guerrilha para combater as nossas vidas, combater a nossa fé, combater, aleluia, a nossa confiança em Deus e tirar das nossas vidas a presença de Deus, aleluia. Aí, quantas das vezes também, depois que nós somos, né, literalmente ali, aleluia, derrotados, como foi os israelitas, eles foram derrotados ali, mas de repente, louvado seja Deus, eles não ficou acomodado, eles se posicionaram e falaram, de forma alguma vou permitir que o inimigo, que Satanás, venha roubar a presença de Deus de mim. E aí se levantaram, foram, aleluia, diante dos filisteus e trouxeram de volta a Arca da Aliança. Mas o que me chama a atenção não só foi isso, deles trazer de volta a Arca da Aliança. Veja o que aconteceu. Os filisteus ficaram com medo e disseram, deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, no versículo 7 ao 8, ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Você percebe ali, em nome de Jesus, que, aleluias, os filisteus, quando o povo de Deus se posicionou, se colocou como pessoas de guerra, pessoas de coragem, pessoas que não desistiram da presença de Deus, eles se posicionaram contra os filisteus, resgataram de volta a presença de Deus, ou seja, a Arca da Aliança, e ali, aleluias, depois, quando o povo de Israel ali foi novamente lutar contra os filisteus temeram. Tem por que temeram? Porque sabia que Deus, o Deus que estava ali, era o mesmo Deus daquela época, que de quando foi ali no Egito resgatar aquele povo. E aí os filisteus, de forma amedrontada, apavorada, falou, e agora? Ai de nós, aleluias, porque nunca tinha acontecido isso. Ou seja, Deus mandou aquele povo de Israel e foi na frente e aterrorizou os seus inimigos. Assim não é diferente na minha e na sua vida. Em nome de Jesus, quando você se posiciona, quando acontecer, aleluia, de Satanás tentar tirar a presença de Deus, tirando através da nossa paz, da nossa fé, do nosso amor, ou até mesmo de situações, até mesmo dentro da nossa saúde, meu irmão, eu quero convidar a você a não se acomodar, mas sim se levantar em guerra, em peleja, e use aquela estratégia que você sempre usou, que você, quando era, aleluias, estava firme, estava forte na fé, aleluias, você tem experiência com Deus, você tem sabedoria, você tem estratégia, você não é um guerreiro qualquer, Deus não te levantou como qualquer um guerreiro, mas você te levantou como soldado de guerra, de força, de sabedoria, de estratégia. E quando você se levantar contra o seu inimigo através da sua oração, através da sua fé, Satanás vai temer e vai, aleluia, ele vai até mesmo se perguntar a ele mesmo, vai falar, mas como assim aconteceu isso? Como que esse povo conseguiu novamente, aleluia, a vir a combater-nos?
porque eles não tinham força, eles não tinham estratégia, eles não tinham essa sabedoria, mas Deus se posicionou na frente daqueles israelitas e Satanás temeu, e Satanás ficou apavorado, falou: e agora? Aleluias! Quem poderá nos livrar desse Deus que guardou aquele povo ali no Egito? Quem poderá nos livrar desse Deus que trouxe grandes pragas para aquele Egito ali e sabe que Faraó sofreu uma grande tortura pelo poder de Deus? Ei, meu irmão, é o que eu quero dizer para você. Ainda servimos a esse Deus que sim peleja e vai fazer Satanás se lembrar daquilo a qual ele já tem feito na sua vida, os milagres. Deus fez tantas coisas, cada milagre. Aleluias, eu não sei de qual Egito, qual deserto que você tem caminhado, tem vindo, qual foi o Egito, qual o deserto que você foi resgatado, mas eu quero dizer de uma coisa, que o inimigo sabe, o Deus que você e eu servimos, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 2 por diante, leia, medita, eu creio que Deus tem uma grande palavra, aleluias, dentro desse entendimento em Cristo Jesus. Ele quer falar contigo, Ele quer falar comigo, com você. Depende agora do seu coração. E se você gostou dessa palavra, aleluia, dessa ministração, deixa o seu like, inscreva-se e um beijo no seu coração, em nome de Jesus, tá bom?